So they very difficult to glorify God. Porque aquele que está sentindo saudade do seu estradeiro, da sua religião adorada, para ele é muito difícil glorificar a palavra, o nome da responsabilidade adorada. Srila Vishwanath Chakravarti Pada, when Sukadeva Goswami Pada remember Srimati Radhika, his guru, Sarmasik Bhaved Murcha, 6 months continued fainted. How possible to speak Hari Katha? Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur esclarece que se Sukadeva Goswami Pada se lembra de Srimati Radhika, ele desmaia em êxtase durante 6 meses. Então, como será possível que ele fale Radhika Prana se ele desmaiou durante 6 meses? Bhajan Savan, this depends on this, how much you feel separation from your Ishta. Então, o Bhajana Sadhana, sua vida espiritual, depende de quanta saudade você sente do seu estadeiro, da sua deidade adorada. So say, Guru Devi Kripa Bindu Diya Roi Dase Dena Peshayati Har Sakala Sahone Bolo Diya Koro Nijamane Spiyari Soli Sama Morite Savati Devanato Hare Savito Kahito Hari Nama Sute Aparada Koruna na hoile Kandiya Kandiya Prananara Jivoya. If you will not receive your mercy, I will cry and cry, then I will give up my body. Ó Gurudev, se eu não receber sua misericórdia, eu vou chorar, chorar e vou morrer. If you feel separation from Guru and Krishna, then automatically bhakti will increase in your heart. Se você sentir saudade de Guru e Krishna, então automaticamente Bhakti aumentará no seu coração. Try to understand this thing. Procurem compreender esse assunto. So Sukadeva Goswami Pada, he felt so much pain of separation from his Guru, Srimati Radhika. So in Srimad Bhagavad direct he did not take the name of his Guru, Srimati Radhika. Indirectly he mentioned Srimati Radhika. Dessa maneira, Sukadeva Goswami Pada sentia muita saudade de seu Guru, Srimati Radhika, e por isso, no Srimad Bhagavatam, ele não fala diretamente o nome de Srimati Radhika. So now Krishna, now he is youth, and he is playing flute, and decorated very nice, beautiful Vajanti Mala garland, and he is playing with his friend Subhadra. Então agora Krishna, já adolescente, toca sua flauta, ele usa uma belíssima guirlanda Vajanti Mala e está sempre brincando, se divertindo com seus amigos vaqueirinhos, Subal, Shidam. And all the gopis, they are very intoxicated to glorify about Krishna. E todas as gopis vivem inebriadas glorificando Krishna. When they are meeting together, just they discuss about Krishna's beauty, Krishna's sound of his flute going away. Então, quando as gopis se reúnem, tudo que elas fazem é ficar glorificando e falando da beleza da forma de Krishna e do som maravilhoso que emana de sua flauta. Vrindavanam sakhivu vitanoti kirtin jagadevo kisuto padabjalabdha ruksmi govinda penunamatta mayuranittam prekshadrisanna bharatanna namasta sattam. One gopi told another gopi this, how are Radha Govinda. When he plays the flute, they pick up pain, they coming down from pick up Viraj Govinda, and they spread their tails and start to dance. Então uma gopi diz a outra gopi, o nosso amado Govinda, quando ele toca sua flauta,
um pavão, junto com sua pavoa, desce da colina de Govardhana e abre o leque das suas penas assim e começa a dançar. And all the stones mountain in Vrindavan completely melted, and everywhere Krishna's footprints. E todas as pedras nas montanhas de Vrindavana se derretem completamente, e por isso, por onde Krishna passa, fica a marca dos seus pés de lótus. If you go Vrindavan, you can see Krishna's footprints and Charan China everywhere. Se você vai a Vrindavana, você vê esse Charantina, que são as marcas das pegadas dos pés de lótus de Krishna em toda parte. And Brahma and others high-class exalted devotees used to come to Vrindavan and worship Krishna's footprints with flowers and everything. E Brahma e outros grandes devotos de alta classe, eles têm o hábito de vir a Vrindavana e adorar essas impressões das pegadas de Krishna em toda parte de Braja, oferecendo flores e outros artigos. Go Dija Druma, Hiranna Pulakanna Vikrama, even cows, deer, all the complete intoxicated with the sound of the fruit of Govinda. Mesmo as vacas e os veados, as costas, vivem completamente embriagados ao ouvirem o som da flauta de Krishna. And all the gopis are very eager how to meet with Govinda. E as gopis, todas elas, estão ansiosas, procurando maneiras de se encontrar com Krishna. And sometimes they have so much lamentation, they are thinking, oh, we are very unfortunate, we cannot meet with Krishna. Às vezes, em seu coração, elas lamentam tanto, dizendo assim, nós somos tão desafortunados porque não temos como nos encontrar com Krishna. Sometimes they think we will give up this body, that gopi body, and take back the body of cow, calf or deer. Then we will easily come to meet with Krishna. Às vezes elas até pensam assim, nós vamos abandonar esse corpo de gopis e vamos nascer no corpo de bezerros, vacas e corças, porque assim nós vamos poder estar diretamente na companhia de Krishna. Dhanna smamragatayo hiranna eta janandan parta vichitra vesam akarna venuralitam saha Krishna sara pujadadam virachaya pranaya valokoi. One will be told, look, the male deer and female deer, how they are running towards Govinda and coming very close to Govinda and sitting in front of our beloved Govinda. And Govinda cutting on their back. Then their heart melted. Just they exchange their love and affection with their eyes. Então uma gopi diz a outra gopi, veja só como o veado e a corça juntos correm na direção de Govinda e chegam bem pertinho de Govinda, aí eles se sentam na frente de Govinda e Govinda carinhosamente faz carícias no lombinho deles. E aí, quando Govinda faz isso, o coração deles derrete. E elas concluem dizendo que a essência da vida é Bhakti Krishna Prema. Again and again, Gurudev reminded to us, after your death, your wealth, money, and everything will be taken. You have come alone, you have to go alone, you have come empty-handed, and you will go also empty-handed. Então, repetidas vezes, Gurudeva nos lembra de que depois da morte, tudo que a gente tiver construído aqui vai ficar para trás. A gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho, a gente chegou com as mãos abanando e vai sair desse mundo com as mãos abanando. Who will go with you? No. E quem vai acompanhar você na hora da morte? And what things will you take with you? Nothing. One small needle and one small thread you cannot take with you. O que você vai levar com você? Nada, nem uma agulhinha, nem uma linha pequenininha, nem isso você vai poder levar com você. Only what things will go with you? What you do bhajan and sadhana bhakti. That things will go with you. They will go. O que vai acompanhar você depois da morte é o resultado do seu bhajan e sadhana.
Bhakti vai acompanhar você e eventualmente você vai para Goloka Vrindavana. Just to chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Srimati Goswami in this sloka explaining Krishna Sara, the essence of life, that is Krishna Bhakti, Krishna Ram. Então, Shukadeva Goswami Prabhupada nesse verso explica que Krishna Sara, que a essência da vida é Krishna Bhakti e Krishna Prema. Krishna Nam. Govinda Damodar Madhaveti, 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 Krishna Radha Bhakti Sadeki, Govinda Damodar Madhaveti, Govinda Damodar Madhaveti, Govinda Krishna's topmost lila, that is called Rasa Lila. A lila mais elevada de Krishna chama-se Rasa Lila. Ras means that is called mellows. Rasate asatati iti ras. Então, rasa, o significado de rasa é doçuras. But before Ras Lila, Krishna performed main two Leelas. That is called Krishna dance on the foot of serpent Kaliya. Então, mas antes dele realizar a Rasa Lila, Krishna realiza duas lilas. Uma delas é aquela na qual ele dança sobre os cabelos da serpente Kalinha. A second Krishna lifted Giriraj. E a segunda lila que ele realiza antes da Rasa Lila é quando ele ergue a colina Govardhana. Why? Because Krishna is the supreme personality of God inside Bhagavan. Por quê? Porque Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Human being can't perform Rasa Lila. O ser humano não pode realizar a Rasa Lila, isso é impossível. Very difficult to maintain one wife. And Krishna perform Rasa Lila, how many gopis? With gopis. Então, já é muito difícil manter uma esposa, mas Krishna realiza a Rasa Lila com um monte de gopis. 300 million gopis are there. 300 milhões de gopis participam da Rasa Lila. You cannot imagine this. Não dá nem para imaginar como ele consegue. Sometimes also I tell one story. Once one woodcutter, he was cutting the wood on the bank of the river. Então, Maharaj conta, a esse respeito, Maharaj conta a história do carpinteiro que estava cortando madeira à beira do rio. Then his iron wood fell down in the water. E a sua serra de serrar a madeira caiu na água do rio. Then he was crying because he is very poor person. So how he will collect the wood without the axe? Então, ele, na verdade, tinha caído a machadinha dele que usava para cortar madeira. Então ele ficou chorando assim, porque ele é muito pobre, e ele falou, mas como é que eu vou fazer para recuperar o meu machado que caiu no fundo do rio? Then he cried, then the predominant deities of water, Varun, then he came and asked, why you are crying? Don't worry, I will give you, return back the X. E ele chorou, estava chorando de tanta dor que a deidade que preside sobre o rio, Varuna dele, apareceu para ele e falou assim, ele está chorando tanto, não se preocupe, eu posso te devolver o seu machado. And that time Varun Dev
the presiding lady of water brought one golden egg, told this is yours. Then Udkata honestly told, sir, this is not mine. E aí Varuna Deva, a deidade que preside sobre os giros, deu para ele um machado de ouro. Mas aí o carpinteiro muito honesto falou assim, filho de Varuna Deva, este não é o meu machado. Then he brought again also one silver axe and showed to him, this is yours. Then Udkata told, sir, this is not mine. De novo, Varuna Deva deu para aquele carpinteiro um machado de prata e perguntou, esse é seu? Aí o carpinteiro muito honesto de novo falou, não, infelizmente não é o meu machado. Then Varun Dev, the presiding deity of water, brought his and iron axe. So to him, this is yours. Then Udkata very honestly told, sir, this belongs to me. Finalmente, Varuna Deva mostrou para ele o machado de ferro, perguntou, esse é o seu? Ele falou assim, aí o carpinteiro muito honesto de novo, sim, Varuna Deva, muito obrigado, esse é o meu. And that time, Varun Dev told, I am very pleased, your honesty is the best policy. Aí Varuna Deva respondeu, falou para ele assim, eu estou muito satisfeito com você, porque a honestidade é a melhor política, a melhor filosofia. So now I am giving 3 eggs, golden, silver and your iron axe. E por isso eu vou lhe dar 3 machados, um de ouro, um de prata e um de ferro. In this way, few years passed. Then one day, same Udkata and his wife cutting the wood in the same place. Aí se passaram 3 anos, e aí, lá estava de novo o carpinteiro, mas dessa vez com a esposa dele, e ele estava lá trabalhando com a madeira à beira do rio. At that time, Udkata's wife and accidentally her feet slipped and she also fell down in the deep water of the river. E quando ele estava fazendo aquilo, a esposa, por acidente, o pé dela deslizou e ela caiu no fundo da água. Then Udkata was crying, oh, where is my wife? What will do now? E aí o carpinteiro chorava, minha esposa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou salvar minha esposa? Without my wife, how will maintain my family? Sem minha esposa, como é que eu vou fazer para manter minha família? He was crying. Then again, presiding deity of water, Varun Dev, told, why you are crying? Then told this thing, or my wife down in the water. That time Varun Dev told, don't worry, I am bringing back your wife. E ele novamente naquela situação chorando muito, e Varuna Deva, a deidade que fez sobre os dias, apareceu para ele e falou assim, por que está chorando tanto? Ele falou, Varuna Deva, que minha esposa está se afogando no rio, não sei o que posso fazer. Then Varun Dev, he brought one very nice, beautiful, handsome young lady, then called Miss Universe. E aí Varuna Deva, ele disse que ia salvar a esposa do carpinteiro, mas ele trouxe para ele, assim mostrou para ele uma menina lindíssima, a própria Miss Universo. Nice eyes, nose, very nice, beautiful curling hair, Miss. Uma menina lindíssima, com os olhos lindos, nariz bonitinho, cabelo encaracolado. And Miss Universo. Baladev asked him, hey, this is your wife? Aí o Varuna Deva perguntou para ele, ó carpinteiro, é essa a sua esposa? They would cut her. Yes, this is Sim, Varuna Deva, é ela mesmo. And that time, Varun Dev told, why today you are dishonest? Aí Varuna This is Deva, not your wife. Your Aí- wife is very old and ugly. aí Varuna Deva perguntou para ele assim, mas por que você está sendo desonesto dessa vez? Essa não é a sua esposa, a sua esposa é velha e feia. And then Udkata told, sir, this is not my fault. Aí o carpinteiro muito humilde falou assim, ó Varuna Deva, não é culpa minha. Few years before, few years ago, I lost my iron axe. That time you gave me 3. Da última vez que aconteceu isso comigo, eu perdi meu machado de ferro e você me deu 3 machados. So I am thinking, if I
if would I say this is not my wife, this means universe not my wife, then you bring another also beautiful lady, so and I will tell, oh, this is not mine. Then finally you bring my old ugly wife, then I will say, oh, this is mine, then you will give three. Então eu estava pensando que você ia fazer da mesma maneira que antes. Você me apresentaria uma primeira esposa e eu honestamente diria que não. E depois, se você me apresentasse uma outra moça, eu honestamente diria que não. Até que você me apresentar a minha esposa velha e feia e eu diria que sim, ela é minha. Mas no final das contas você me dá 3 esposas. So one wife is very difficult to maintain life. 3 wives. Então se é difícil manter uma esposa, imagina 3 esposas, ó, Varuna Dev. Why is it? In this material world, human being, what to say, even the demigoddess, even the Lord's other incarnations, they did not perform Raj dance. Krishna, he is the supreme personality of Godhead. He performs Raj dance with the gopis. How many gopis? 300 millions gopis are. Maharaj está contando essa história para ilustrar que nesse mundo material, os seres humanos e também os semideuses e até as outras encarnações de Krishna, nenhum deles consegue praticar a dança da rasa. Só Krishna é capaz de praticar a dança da rasa, de dançar a dança da rasa com 300 milhões de gopis. Why? Saying this way, Krishna is Bhagavan. Krishna danced on the hood of Kali. Krishna lifted it as Govardhan. No one can do this. Por que Maharaj está falando isso para a gente? Porque Krishna é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Só ele pode dançar sobre o cabelo de Kaliya e também só ele pode erguer a colina Govardhana. If you want to dance, you have to do these 2 things. You have to dance on the hood of snake. You have to look at it as Govardhan. You cannot do this. So you are not qualified to practice. Se você quiser participar da dança da rasa, se você quiser fazer a dança da rasa, você vai ter que fazer 2 coisas antes. Uma é dançar no cabelo de uma serpente, que é a Kaliya, e a outra é erguer a colina Govardhana. Se você não faz essas 2 coisas, você não está qualificado para dançar na dança da rasa. So try to understand, Krishna Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead. For this regard, he performed Rasa dance. Procure compreender então que Krishna é Bhagavan, é a suprema personalidade de Deus e por isso ele está plenamente qualificado para realizar a dança da rasa. So Krishna and the thing Ginnaji Govardhan, Krishna protects the Brajavasis from the disturbance of Indra. E outra coisa, quando Krishna ergue a colina de Govardhana, ele está protegendo os Brajavasis da chuva devastadora que Indra manda sobre Braj. Bolo Giriraj Maharaj ki jai, jai Sri Ram. Once early in the morning, Krishna came in front of Mother Yashoda. Certa vez, de manhã cedo, Krishna veio falar com a mãe de Yashoda. At that time, Krishna 7 years old. Naquela ocasião, Krishna tinha 7 anos de idade. Then Mother Yashoda, that time she was making many kinds of preparation. Laddu, kachori. E naquela ocasião, a mãe de Yashoda estava preparando um monte de alimentos deliciosos, laddu, kachori e assim por diante. Then Krishna came. Then Mother Yashoda told Gopal, no, don't come here. Aí Krishna apareceu na cozinha onde a mãe de Yashoda estava preparando todos os alimentos. E a mãe de Yashoda falou para ele assim, Gopal, não entra aqui agora. Then Krishna told, why? Today you also far from me. Aí You Krishna keep falou assim, distant from me. Aí Krishna falou assim, por que, mãe? Você está tão distante de mim. That you go to stay with your father, not Maharaj. E a mãe de Yashoda falou, não, eu estou ocupado agora, vá e fique com seu pai, Nanda Maharaj. Because Gopal is very greedy. Sometimes also what is called sliver falling down.
Porque Gopal é muito guloso, às vezes ele fica com água na boca. So maybe you contaminate this person. E aí, como ele fica com água na boca, pode ser que essa água contamine a fachada que Mãe Yashoda está cozinhando. And Krishna nature is what? If you see anything beautiful, check. A natureza de Krishna é se ele vê qualquer coisa bonitinha, já pega aquilo. And some babies are in nature. Some babies in nature is usual and check and start to eat. É a natureza dos bebezinhos. Se vê alguma comidinha que parece bonitinha, gostosinha, já pega e já come ali mesmo. And so lot of saliva drop it. E eles ficam com água na boca e essa água fica vazando. So Mother Yashoda told, don't come here. Go to your father, Nanda Maharaj. Então a Mãe Yashoda falou assim, não entra aqui na cozinha agora. Vai e fica com seu pai, Nanda Maharaj. Now Krishna, he becomes very upset. Why Mother today is not keeping to me and is distant from me? Why? Então Krishna fica muito irritado com aquilo, pensa assim, por que Mãe Yashoda hoje não me mantém próximo dela, fica mandando eu ir para outro lugar? So Krishna came and seated on the lap of Nanda Maharaj. Assim Krishna foi e se sentou no colo do seu pai, Nanda Maharaj. Why today my mother kicked out and so much chastised, don't come here, don't do this. And she is making many kinds of preparation. Whose happy birthday? Então, Krishna perguntou para o pai, por que hoje a minha mãe não quer que eu fique perto dela? Ela está lá na cozinha, fazendo tantas preparações deliciosas. Hoje eu fiz aniversário de quem, afinal? That time Nanda Maharaj told Gopal, you know, today we will worship Indra Puja. That is called Indra Chakra. Então, Nanda Maharaj respondeu para Krishna, Gopal, você não sabia? Hoje nós vamos fazer Indra Puja, nós vamos fazer um sacrifício para Indra Deva. In this is our dynasty, this tradition is coming in our dynasty. Essa é a nossa tradição, a tradição da nossa dinastia é todo ano fazer esse sacrifício para o Senhor Indra. That time Krishna, who is Bhagavan, he said, who is Indra? Aí Krishna, que é Bhagavan, pergunta para o pai, mas quem é Indra? Bhagavan means every time two things. He knows everything, that is called Abgun, and he knows everything. He does not know anything. That is called Sarvagata and Muktata. Sarvagata means he knows everything. And Muktata means he completely innocent. Então, Krishna, ele tem duas características muito especiais. Ele é a suprema personalidade de Deus, mas ele se chama Sarvagata porque ele sabe de tudo e ao mesmo tempo ele também é Mudgata, ou seja, ele não tem noção de nada, ele é completamente ingênuo. Then Krishna, then Nanda Maharaj told, you know, Indra, who gives the water to us, gives rain, and so grass coming, so cows eat grass, and cows gives us milk. Então, Nanda Maharaj começou a explicar para Krishna que Indra é aquele que nos manda chuva, e essa chuva é que mantém o pasto, e o pasto que é o pasto que as vacas precisam para pastar e nos dar leite. Não estava aqui sentada, mas é bastante. Bastante. Você tem uma garrinha de barro? So now, in this way, that time Nanda Maharaj told, Indra, he gives water, rain, for this river, cows eat grass, and we are maintaining our life. Então Nanda Maharaj explicou assim para o seu filho Krishna que Indra nos dá água da chuva e por isso o pasto fica viçoso, as vacas comem a grama e assim elas podem nos dar o leite. If we will not worship Indra, he will not give water to us, and our braj completely dry,
and no grass, so cow will not give milk. Então, ele continua falando para o filho, se a gente não adorar ainda, ele não vai nos dar a água e não, assim nós não vamos ter grama, não vai ter chuva, não vai ter grama e a gente não vai poder alimentar as vacas. Then Krishna told, how possible Indra, he gives rain to us. Então Krishna falou para o pai assim, mas como é isso que Indra nos dá a chuva? Rain is coming from the nature. Krishna falou para o pai, a chuva vem da natureza. Who is doing worship, puja to Indra in the middle of the ocean? Quem está fazendo adoração, puja, ainda bem no meio do oceano? So in the middle of the ocean, rain coming or not? E chove no meio do oceano ou não chove? So Krishna told, if you worship Indra or not, rain will come according to the nature. Então Krishna disse para o pai, se você adorar Indra ou não, a chuva vai vir segundo os desígnios da natureza. Krishna told Pita, if Nandamana listen. Actual rain is coming, cloud coming and also coming close to Giriraj Govardhan, then rain coming. Então Nanda Maharaj esclareceu para o filho, na verdade a chuva vem da nuvem que chega perto de Giriraj Maharaj, aí a chuva cai e assim se forma o pasto, as vacas comem do pasto e dão leite para nós. In our Braj Giriraj Govardhan, he is our Ishtadev Bhagavan. In our Braj Giriraj Govardhan, he is our Ishtadev Bhagavan. Em nossa Braj, Krishna continuou falando para o pai, Giriraj é o nosso Ishtadev Bhagavan, a nossa deidade adorável. Because we are herding the cows on the lap of Giriraj Govardhan. Porque nós apacentamos as vacas no colo de Giriraj Govardhan. And Giriraj Govardhan, he gives water because waterfalls coming from Giriraj Govardhan. E Giriraj Govardhan é ele que nos dá a água, porque a água desce das cachoeiras de Giriraj Govardhan. That's a big mountain, that's it, waterfalls coming. Sempre que você tem uma montanha grande, de cima dela descem as águas. And especially in the summer time, where we are herding that Giriraj on the shade of Giriraj Govardhan. Especialmente no verão, a gente apacenta as vacas nas sombras de Giriraj Govardhan. So Giriraj Govardhan is our Ishtadev. We should worship Giriraj Govardhan, not Indra Puja. Então Giriraj Govardhan é a nossa deidade adorável. Por isso nós devemos adorar Giriraj Govardhan e não Indra. Then Nanda Maharaj mind changed. Nanda Maharaj called all his brothers, Upananda and others. Oh, Krishna is very small, but he gives very nice decision. Então Nanda Maharaj ele mudou de ideia e ele convocou os seus outros irmãos, todos os vaqueiros, e falou assim, a gente devia convidar Krishna para nossas reuniões, porque ele tem umas ideias muito interessantes. We have to worship Giriraj Govardhan. Then all Brajavasi told yes. Nós devemos We will not adorar. worship Indra. Who has seen Indra Devata? We are direct looking Giriraj Govardhan. He gives water, he gives shade, and also grasses are coming in there. So why we worship Indra? We worship Giriraj Govardhan. Então todos concluíram, sim, nós devemos adorar Giriraj Govardhan. Afinal, quem alguma vez viu Indra? Giriraj Govardhan nos dá tudo, ele nos dá água, nos dá sombra, nos dá a grama. Porque então adoramos Indra, vamos adorar Giriraj Govardhan, porque isso está certo. Then Nanda Maharaj gave order. All Brajavasi, they prepare many kinds of preparation. All Braj Gopis, they prepare many kinds of preparation. Laddu, kosher, different kinds. And they brought in the lap of Giriraj Govardhan. Então Nanda Maharaj deu essa ordem para todo mundo, todos os Brajavasis prepararam um monte de pratos deliciosos, como laddu, cachorro e assim por diante, e trouxeram aquele monte de prachada
o colo de Giriraj Govardhana. Every year we are going to Brajmandal Parikrama. We are doing also this way. Yeah? Então todo ano no Govardhana Parikrama, em Brajmandal Parikrama, a gente participa desse mesmo passatempo. Krishna, one form manifest. He was staying with Nanda, Yashoda and Brajvasis, and another form he also climbed on the top of Giriraj Govardhana. Então, uma das formas de Krishna se manifesta nesse passatempo. Ele estava com Nanda Maharaj da Yashoda Maria, mas outra forma que ele manifesta é a forma que ele manifesta em cima da colina Govardhana. And Krishna told Nanda, Yashoda and Brajvasis, look, now Giriraj Govardhana manifests and is taking our offering. Have you seen Indra took prasad this way? E aí, Krishna falou para o pai, para a mãe, para os outros habitantes de Vrindavan: veja só, agora o Govardhana está aceitando todos os alimentos que nós estamos oferecendo. Alguma vez vocês viram Indra aceitar a prachada dessa maneira? And then that Giriraj, that Krishna manifests in the form of Giriraj, and told, bring more and more and more. E a segunda forma de Krishna manifesta como Giriraj, ficava falando para os Brajavasis: sim, me tragam mais prachada, mais prachada, mais prachada. That Braj language, that is called anore. Only bring more and more and more. Rice, dal, sabji, kachori, more. Na língua de Braja se fala anore, ou seja, me tragam mais e mais prachada, dal, sabji, kachori, pakora. Then Brajavasi, they brought more and more, all things and offered to Giriraj. E assim os Brajavasis foram trazendo cada vez mais alimentos deliciosos que foram todos oferecidos para Giriraj Govardhana. Then one hand Krishna, hold his hand, told Giriraj, and you satisfy and take water and everything. Então, Krishna, ele chegou para Giriraj, foi Krishna, né? Que falou assim: ó Giriraj, agora você já deve estar satisfeito, né? Aí ele ofereceu água para lavar um pouquinho de Giriraj. And again Giriraj manifests all their offering. Então, Giriraj, que tinha comido literalmente todas aquelas oferendas, ele novamente manifestou todas aquelas oferendas na frente dos Brajavasis. Krishna told, look, this is the Mahaprasad of Giriraj. So everybody take and do parikrama, Giriraj Govardhana. E assim Krishna falou para todos os Brajavasis: vejam só, esta é a Mahaprasada de Giriraj. Então, compartilhem dessa Mahaprasada e façam o parikrama, circungirem Giriraj Govardhana. If you not walk, you can sit on the pull of carts. Se vocês não quiserem andar, porque é uma distância longa, vocês podem subir nos carros de boi. So all Brajavasis with Krishna, they also perform Giriraj Parikrama and dancing, singing and taking Giriraj Mahaprasad. Então todos os Brajavasis foram a pé nos carros de boi e eles dançavam e cantavam enquanto faziam parikrama, eles tomavam Giriraj Mahaprasad. Bolo Giriraj Maharaj. Jai. Who can sing Giriraj? Madhu, Diji Nata. Microfone marcado. Who can sing? Bastante. Bolo Giriraj Maharaj. Jai. Shri Govardhana Maharaj. Shri
perform Giriraj Parikrama with Brajavasis. Dessa maneira, Krishna realizou Giriraj Govardhana Lila com os Brijavasis, Giriraj Rasa Lila com os Brijavasis. And stopped the worship to Indra. E ele assim impediu, não permitiu que os Brijavasis fizessem Indra Puja, a adoração a Indra Deva. So, someone told to Indra, who is the king of heaven, Brajavasis, they stopped his Indra Jagga. Just the advice of one small boy, Krishna. E então alguém contou para Indra Deva, que é o rei do céu, que o seu Indra Jaga, o sacrifício oferecido a ele, tinha sido parado pelo conselho de um menininho. Then Indra, he became very angry and he gave order a Sambhata cloud, they call the cloud of, and they completely destroyed that cloud. And he told, go and destroy whole Braj with Brajavasis and full of water. E aí Indra, ouvindo aquilo, ficou muito zangado e ele convocou a sua Samvartaka, uma nuvem que aparece para destruir, na hora da destruição do cosmos. E ele falou para essa nuvem que ela fosse na direção de Braj e assim destruísse toda a Braja e todos os habitantes de Braj. Then next early in the morning, Brajavasis saw rain, cloud, and thunder and bow, and storm, big storm coming. E aí no dia seguinte, bem cedinho, os Brijavasis olhando para o céu e vindo aquelas nuvens espessas de chuva, trovões, raios, e começaram a ver como estava vindo aquela chuva devastadora. And then the Brajavasi told Krishna, Krishna Mahabahu, Krishna, look, you stopped the worship to Indra, so now Indra, he becomes angry and he wants to destroy all our Braj. E aí os Brijavasis disseram a Krishna, Krishna, Krishna Mahabahu, olha só o que você fez, você impediu que a gente fizesse o sacrifício a Indra, e agora ele está zangado, e ele está mandando essa chuva fortíssima que vai destruir todos nós. Then Krishna told, Hey Brajavasi, don't worry, this is Raja Govardhan, our Ishtadev Bhagavan. He will protect us. E aí Krishna disse para os Brijavasis, ó Brijavasis, não se preocupem, Giriraj Govardhan, nosso Ishtadev, nossa deidade adorável, com certeza nos protegerá. And Krishna told, don't worry, Giriraj Govardhan is very powerful, he is safe to us. Krishna concluiu dizendo para eles, Giriraj Govardhan, ele é poderosíssimo e ele com certeza vai nos proteger. Then Krishna just, he touched his left hand and pinky, that small finger. Then Giriraj Govardhan going up, and then Krishna told, all will come and take shelter under Giriraj Govardhan. Então Krishna simplesmente tocou assim em Giriraj Govardhan com o dedo mindinho da mão esquerda e assim facilmente ele ergueu a colina de Govardhana e em seguida ele chamou todos os Brijavasis para ficar debaixo da proteção de Giriraj. And all gopis and cows and they came and under the Giriraj Govardhan. E aí todas as gopis, todas as vaquinhas, todos vieram para debaixo de Giriraj Govardhana. 7 days, 7 nights. And Indra told that the cloud, Sambhata cloud, you give rain and should be completely destroyed with her. Então, durante 7 dias e 7 noites, Indra tinha dado a ordem àquela nuvem, Samvartaka, que inundasse durante esse tempo completamente e destruísse toda a Braja. And Indra has one with and also through Vajra, destroyed everything. E também, além da nuvem, Indra tinha uma arma chamada Vajra. E com essa Vajra, ele ia destruir tudo em Braja. Giriraj Govardhan thinking, oh, this is very nice. Then I have little bit of itching and he itching my body.
Então, Giriraj Govardhana recebendo aquela arma, que a arma é um relâmpago, né? Um raio. Então, esse raio de Indra, chamado Vajra, quando Giriraj Govardhana sentiu esse raio sendo lançado por Indra, ele pensou, oh, que maravilha, eu estava sentindo uma coceirinha aqui, então vai ajudar a aliviar a minha coceira. Agastya Rishi, he drank all the water. Agastya Rishi. Agastya Rishi bebeu toda a água que tinha dado Vraja. Sheshnag had also bound all over the Giriraj Govardhana. E Sheshnag também, ela se dobrou, assim, aquela serpente gigantesca, né? Ela se dobrou em volta de Giriraj Govardhana para proteger todos os Vijavaras. And Chakra came, Chakra also dry all the rain. E a Chakra também veio para ajudar a secar a água da chuva. And Shivji did stuff that's called Chakreshwar Mahadev that time. Então, Shivaji estava ali presente como Chakreshwara Mahadev. And all Brajavasis, they are staying under Giriraj Govardhan and they are dancing, singing, and 7 days, 7 nights, Krishna lifted Giriraj Govardhan with his left hand and small finger respectively. E aí todos os Vijavasis debaixo de Giriraj Govardhana passaram aqueles 7 dias e 7 noites dançando, cantando, enquanto Krishna mantinha a colina erguida sobre o seu dedo mindinho da mão esquerda. And all the very coming close to Govinda, especially Govinda, they come very close to Krishna. E todos os Vijavasis viram naquilo uma oportunidade de ficar bem pertinho de Krishna, especialmente as gopis. And some Brajgop and Suvalsidam, Krishna Sakas, they also took some stick and also holding the Giriraj Govardhan. E alguns gopas, alguns vaqueirinhos também viram a oportunidade de pegar os seus cajadinhos que eles usam quando vão na floresta e ficaram ajudando Krishna a segurar a colina de Govardhana. Mother Yashoda told Gopal, and 4-5 days passed, you are not eating. So your friends, they are also holding Giriraj Govardhan, you take a rest and eat something. Então quando Yashoda chegou perto de Krishna e falou, ó Gopal, eu tenho 4, 5 dias que você não come nada. Os seus amiguinhos estão ajudando a segurar a colina, então deixa o seu dedo mindinho descansar um pouco e vem tomar um pouco de prashad. Gopal told, no, I am holding Giriraj Govardhan, they cannot hold. E Gopal respondeu à mãe, não mãe, eu que estou segurando a colina, eles não. Then Suvalsidam friends said, no, Gopal, then we are holding, you take rest now. E aí Subal, Siddham ouviram aqui e falou, não, Gopal, nós é que estamos segurando, pode descansar um pouquinho sem problema. When Krishna little bit his hand pushing down, then Giriraj Govardhan started shaking, and all they thinking of Giriraj Govardhan we were. E aí quando Krishna desceu um pouquinho o dedo mindinho, como se fosse tirar o dedo mindinho e deixar os vaqueirinhos segurando com os seus cajados, naquele mesmo momento a colina começou a mexer assim, o que parecia que ela ia cair em cima de todo mundo. Then Brajagopi they asked, Gopal, how did you lift Giriraj Govardhan? I just said it coming from your heart. Aí as Brajagopis nesse momento perguntaram para Krishna, Gopal, como é que você fez para erguer a colina de Govardhana? Será que você tem essa força no coração? Or Sudas sing one song, Gopal told, actually I ate too much butter, makhan. So straight come. Aí foi o Gopal que falou, né? Aí Gopal falou assim, não, é porque assim, eu tomo muito macana, muita manteiga, então eu fico fortinho. Every day if you eat the butter, there is so much effulgence coming from your body. Se você comer manteiga todo dia, vai ter uma refulgência muito linda emanando do seu corpo, assim, todo dia. Sometimes, when I go to India, that time, Indian people just say, why the Westerners, so much effulgence coming? I'm saying, they are every day eating butter. Quando Maharaj volta para a Índia, alguns indianos se perguntam assim, por que esses ocidentais eles têm essa refulgência, esse brilho tão especial? Que Maharaj responde, é porque eles comem manteiga todo dia. So Krishna told, every day I ate butter, so my power is coming. So I eat. Então Krishna respondeu para as gopis, porque eu como manteiga todo dia, então eu tenho essa força toda, sou muito poderoso.
And another thing, actually gopis they also hold the Giriraj Govardhan with their cyclone clans. Agora, um segredo é que as gopis também ajudaram a segurar a colina de Govardhana com seus olhares de Sojlana. Actually, this is true. Krishna did not hold the Giriraj Govardhan. Srimati Radhika, she hold Giriraj Govardhan and with her cyclone clans. Na verdade, Krishna não estava segurando a colina de Govardhana. Quem segurou a colina de Govardhana o tempo todo foi Srimati Radhika com seu belíssimo olhar de Sojlana. Bolo Radha Rani ki In this 7 days, 7 nights fast, and that time Indra told his one follower, go Braj, how is Brajvasi and how is Braj? Go and observe there. Aí já tinham se passado 7 dias e 7 noites, e Indra mandou que alguns dos seus seguidores fossem a Vrindavan e observassem como é que está, o que está acontecendo lá, o que sobrou de Braj. That person Indra, when he came in Braj, so in Braj there is no any drop of rain. And Brajavasis, all the end under the Giriraj Govardhan, they were dancing, singing, eating, sleeping. E aí esse seguidor trouxe um relatório para Indra e falou assim, ó, Indra, em Braja você não vê nem uma gotinha de chuva. O que está acontecendo é que está tendo um grande festival, todos os Brajavasis estão debaixo da colina de Govardhana, dançando e cantando, comendo, dormindo numa boa. The Indra himself came in Braj, saw Krishna is lifting Giriraj Govardhan with his left hand and lifting his small finger. E aí o próprio Indra, ele ficou surpreso, ele veio para o celestiais, foi em Braja para ver, e ele observou como Krishna estava ali tranquilo, segurando a colina de Govardhana com o dedo mindinho da mão esquerda. Then Indra realized, oh, I thought Krishna is an ordinary boy. Actually, he is a personality of God in Bhagavan. Aí Indra, ele pôde perceber, eu estava pensando que Krishna é um menino comum, mas ele é o próprio Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Indra told to Brahmaji, I committed lotus feet of Brajavasis and presented Krishna. E aí Indra falou para Brahmaji, eu cometi uma ofensa aos pés de lótus dos Brajavasis e de Krishna também. How will we from all kinds of offenses from the lotus feet of Krishna and Brajavasis? Como é que eu vou fazer para me livrar de todas as ofensas que eu cometi a Krishna e a todos os Brajavasis? Then Brahmaji told Indra, listen my advice. E aí Brahmaji disse para Indra, ouça o meu conselho. Once I was also confused about Krishna is Bhagavan or not. For this regard, I stole his friend's cowherd, boys, and also his cows. Então Brahmaji falou uma vez, eu também fiquei confuso, eu não estava sabendo, não sabia se ele era Bhagavan ou não, e por isso eu roubei todos os amiguinhos de Krishna e também os seus bezerrinhos. So listen my advice, you have to first take shelter, lotus of Krishna very near and there is Surabhi cow. Então ouça meu conselho, Indra, você deve se refugiar aos pés de lótus da tão querida e próxima amiga de Krishna, a vaquinha Surabhi. Because Krishna so much love and affection with cows. Porque Krishna tem tanto amor e afeição pelas vacas. Right? Understand? Many people ask, why Hindu people not eating the cow's flesh? Muitas pessoas perguntam, né, quando uma dela pergunta, todas as pessoas perguntam, por que os hindus não comem a carne da vaca? Yes? Because Krishna is very nearest and dearest cow. So don't eat there is cow's flesh. Not also eat any flesh. No meat. But Krishna is also cow. Porque Krishna é muito próximo e querido de todas as vacas. E ele também não come nenhum tipo de carne, né? Nenhum tipo de carne. Yes? Não só carne de vaca. If you love someone, you cannot eat his meat or fish. Se você ama alguém, você não vai comer a carne dessa pessoa, né? Right? Krishna is very nearest dearest cow. Especially Surabhi. Krishna é muito próximo, muito querido das vacas, especialmente da vaca Surabhi. Right? So Indra first he took shelter, lotus feet Surabhi Devi, Surabhi cows, and with Surabhi Indra he came to Krishna and asked his own forgiveness.
Assim, seguindo o conselho de Brahma, Indra primeiro se refugiou aos pés de lótus de Suravideva e em seguida ele se aproximou de Krishna para lhe pedir perdão. And then Indra, he also worshipped to Krishna with the different ingredients, and that is called Govinda. And Krishna gave, Indra also gave Krishna's name Govinda. Govinda iti Govinda. That means one who protects the cows and Brajavasis. So Krishna, his name is called Govinda. Então Indra, depois de pedir perdão a Krishna, ele adorou os pés de lótus de Krishna com diferentes ingredientes, num lugar que agora é conhecido como Govinda Kund. E assim Krishna recebe esse nome, Govinda, significa aquele que dá prazer aos sentidos e às várzeas. So in this way, briefly, Sukadeva Goswami Pad glorified about Giraj Govardhan Lila. How Krishna lifted Giraj Govardhan. Dessa maneira, com poucas palavras, Sukadeva Goswami Pad glorifica Giraj Govardhan. Then another Krishna topmost Lila, that is called Rasa Lila. Então, a próxima lila, que é a lila mais elevada de Krishna, é a lila da dança da Rasa. Ras means is what? Rasate Asaditi. Ras means actual dancing, singing. This is called actual Ras. Not any sexual things. Qual é o significado de Rasa? Significa dançar e cantar. Não existe nada de sexual em relação à Rasa Lila. In our scriptures, there are many definitions about Rasa. Rasa Kadamba iti Rasa. There are many kinds of melodies, dancing, singing. That is called Rasa. As nossas escrituras apresentam muitas definições sobre Rasa. Rasa significam as doçuras e toda a dança e canto que acontecem nesse passatempo. Especially Krishna, he has 4 extraordinary qualifications. E Krishna especialmente tem 4 qualidades extraordinárias. And Krishna, so Krishna, especially his, that is called sound of his flute, Govinda Venudhani. E uma qualidade especial de Krishna é que é o som da sua flauta, Venudhani. And when Krishna plays the flute, and everybody also intoxicated with his sound of the flute. Quando Krishna toca a sua flauta, todos ficam embevecidos com esse som da flauta de And Krishna. all gopis, they came out from their house and met with Krishna on the bank of Jumuna beneath the banyan tree. E assim, ouvindo o som da flauta de Krishna, todas as gopis saíram de suas casas, vieram ao encontro de Krishna à margem do Jamuna, debaixo de uma figueira da Bengala. And that time first Krishna also joked with the gopis. E aí quando isso aconteceu, a primeira coisa que Krishna fez foi tirar uma onda com as gopis. Because Krishna is called Rasik. He knows about Rasada. Porque Krishna, ele é chamado de Rasika, porque ele conhece todas as verdades sobre raça, sobre a doçura. He called the gopis with his flute. And when gopis came in front of him, then Krishna asked, why did you come? Ele primeiro chamou as gopis com o som da sua flauta, mas quando eles chegaram na frente dele, ele perguntou, mas por que vocês vieram aqui? You called me in your house, take prasad. Then I am going to your house. Then you ask, why did you come here? Você, com o som da sua flauta, nos chamou em nossas casas quando nós estávamos tomando prachada. Isso? Uma pessoa agora que chega aqui. Não existe nenhuma pessoa na sua casa para tomar prachada, né? Eu pedi. Você convida uma pessoa até a sua casa e aí quando essa pessoa chega para tomar prachada, você pergunta, o que você veio fazer aqui? Yeah, 20 minutes only. That time Krishna actually joked with the Ras coming to us. Joking, laughing, joking. That is called the Ras coming. Who has no this types of idea, they can understand these things. Então, nessa hora, Krishna brincou com as gopis, né? Ele falou em forma de trocadilho com elas.
Graça é assim, graça funciona sempre no duplo sentido. Né? Quem não compreende, quem não tem graça no coração, não entende esses tópicos. Understand? Rosmin City, when laughing, joking, they say there is different kinds of melodies coming from the heart of hero and heroine. Então, quando nessa raça, o herói e a heroína estão brincando, né, e trocando piadas, trocadilhos, coisas de duplo sentido, né? Tem vários sentimentos que fluem no coração deles. Just I tell to you, even your household life, husband, wife and staying together, sometimes they are laughing, joking, and sometimes they are quarreling. Actually, that is called one kind of also, that is called their love. And the rest of love is coming. Então, até mesmo num casal, né, um homem e uma mulher, quando às vezes eles brincam e fazem piadas um com o outro, mas aí às vezes eles também brigam, né, e usam palavras duras, etc. Só que essas palavras duras, essa discussão também é uma expressão do amor que eles sentem um pelo outro. Dessa forma, várias doçuras diferentes acontecem. As I give an example, when you washing the pot, many pots, then after washing the pot, when keeping there, then one pot touching to another pot making sound. Então, eu estou dando exemplo, né, de quando você está lavando louça. Né? Quando você está lavando uma panela, aí vem, coloca outra panela na pia e uma panela bate na outra e faz um barulho. And that sound is sweet sound. You can see when the two pots make couple of seconds, 5 seconds, then stop. Então, né, quando as panelas elas se chocam uma com a outra, elas fazem um som metálico, assim, né? Um som interessante. Aí, esse som, ele acontece por um tempo, mas ele para. So in the same way, you have also a realization in your household life. Sometimes wife, husband, they are quarreling, then again they also stay together. Então, a gente tem a noção disso, vendo um casal que vive juntos, etc. E aí, às vezes eles brincam, às vezes eles brigam, discutem, etc. Mas continuam juntos. Because that is called, actually that is called loving quarrel, prem quarrel. When you pray, that time also this type of quarreling will come. Então, o nome disso, né, dessas brigas entre casais, é prema kalana, ou seja, uma briga de amor, uma briga amorosa. Quando se tem prema, se tem amor, automaticamente vão haver esse tipo de discussões, de briguinhas. Sometimes wife says, this is your fault. Sometimes husband says, this is your fault. They quarreling, arguing with each other. Then after a few minutes, they also finish. They never to thinking to each other, this is problem, this is your fault. Então, às vezes, numa discussão